história de um dos patriarcas da fé chamado Isaac. E no momento em que sua esposa Rebeca é curada de sua infertilidade e concebe e dá à luz a 2 filhos, Isaac e Jacó. É sobre a história dessa família que Deus irá falar conosco hoje. Portanto, o tema da mensagem está subordinado à seguinte fala: Esaú e Jacó, um ventre, mas 2 vidas, 2 almas, 2 destinos, 2 nações. Vamos para a leitura do texto. Se encontra em Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 19. Gênesis 25, a partir do verso 19. O título desse trecho diz assim: o nascimento de Esaú e de seu irmão Jacó. Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu, sim, o Senhor ouve orações. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: sim, Deus ouve orações, Deus responde orações. No seu ventre há 2 nações, disse o Senhor a Rebeca. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço, diz o Senhor. Chegou então, portanto, o tempo de Rebeca dar à luz. Ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú, seu irmão, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve gêmeos. Um ventre, 2 vidas, 2 irmãos, 2 destinos, 2 nações. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. 2 irmãos totalmente diferentes, nascidos do mesmo ventre. Isaac amava mais Esaú, porque gostava de comer da caça dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Uma regra de preferência entre irmãos que já disputavam no ventre da mãe. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou no campo muito cansado. Diga, muito cansado. E foi dizendo: estou morrendo de fome, com um certo tom de exagero. Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa comida vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu, tirando proveito da fragilidade, do cansaço, da necessidade, da carência do irmão. Jacó viu ali uma oportunidade. E ele responde assim: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho.
Eles já disputavam a primogenitura no momento do nascimento, um agarrando o calcanhar do outro. E aqui agora Jacó vê uma oportunidade de virar o jogo a seu favor, a partir da exploração de um momento de fragilidade do irmão. Esaú disse: está bem, estou morrendo de fome, eu estou com uma necessidade hoje que precisa ser suprida, então está bem, está bem. Sem pensar direito no que estava em jogo, ele disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? E aí ele despreza sua primogenitura. Então jure primeiro, disse Jacó, como quem queria que ele assinasse um contrato de compromisso, para ser apresentado futuramente, caso ele decidisse requerer de volta sua primogenitura. Então jure. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e ensopada. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Diz o texto sagrado: foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Desprezou o seu direito de filho por causa de uma necessidade imediata, por causa de algo temporal. Ele abriu mão da eternidade. Vocês já estão entendendo por onde esse sermão está, para onde esse sermão está caminhando? Hein? Amém? Vamos dar o pulo lá para o capítulo 27. Eu gostaria de ler todo o texto, mas o tempo não nos permite. Mas vamos dar um salto para o capítulo 27, onde Isaac, enfim, chegando ao fim dos seus dias, abençoa o seu filho. A bênção maior, a bênção principal, estava destinada ao filho mais velho. Então, tudo que ele proferisse em termos de bênção, a vida do filho mais velho, ele não poderia repetir sobre a vida do filho mais novo, porque ele já havia concedido ao filho mais velho. Entenderam isso? Diz o texto, capítulo 27, verso 1. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: você está vendo que eu estou velho, e um dia desses vou morrer? Pegue o seu arco e suas flechas, vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Só que acontece que Rebeca estava ouvindo a conversa. Ela estava ouvindo a conversa. Isaac amava Esaú. E Rebeca preferia Jacó. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: ei, vem cá, filho. Eu tenho uma coisa para te contar. Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vai caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, instrua a mãe. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais, e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como o seu pai gosta, e você vai levar para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra.
Provavelmente, como era mais íntimo de sua mãe, Jacó deveria ter falado com ela: mãe, meu irmão me deu a bênção para mim, ele passou ela para mim, é meu direito agora. Eu tenho um contrato de juramento comprovando isso. Daí a mãe, motivada pelo carinho e pelo afeto predileto a Jacó, decide dar esse passo infeliz, conduzindo o próprio filho a um ato de engano e mentira. Algo que ela deveria repreender. Ah, Jacó, teu irmão estava com fome, custava dar um punhado de comida para teu irmão. Você vai lá agora, você vai pedir perdão a teu irmão, vai devolver o que ele te deu em termos de primogenitura, porque não é teu, legalmente não é teu, legitimamente não é teu, e vai falar para o teu irmão: me desculpe por ter explorado a tua fragilidade, a tua necessidade, a tua carência, o teu momento. Eu te amo, meu irmão, toma o que é teu, não é meu. Mas não foi isso que a mãe fez. Induziu o próprio filho para um caminho de escuridão. Aí Jacó disse à mãe dele: o meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo, então vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar. No lampejo de luz na mente de Jacó, mãe, não tem como enganar o pai. Mas a mãe respondeu. Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Ela estava determinada a fazer um irmão enganar o outro. Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu lhe disser, o que eu lhe disse. Vai e traga os cabritos para mim. E aí Jacó foi, pegou os cabritos. A mãe preparou um ensopado. E ele deu para o seu pai. E num projeto diabólico, enganaram Isaac, que por sua cegueira não podia ver que estava sendo enganado pelo próprio filho, pela própria esposa. Olha que família disfuncional. Disfuncional. Uma família disfuncional é quando seus atores, quando seus membros, pai, mãe, filhos, não cumprem adequadamente, biblicamente, os seus papéis. Vamos dar mais um salto até o versículo 30. Isaac, aliás, Esaú, pede a bênção do seu pai Isaac. Isaac acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou vindo da caçada. E Jacó já tinha pego a bênção do seu irmão por um plano infeliz, enganando seu próprio pai. E assim Saul vinha chegando com a caçada. Ele também fez uma comida gostosa, levou para o pai, e aí disse: levante-se, por favor, coma da caça que eu matei, e depois me abençoe. Confuso, Isaac perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac, agitado em sua alma, começou a tremer muito e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei a aquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado.
Quando Esaú ouviu isso, deu um grande grito, cheio de amargura. Porque é isso que o engano faz. Cria uma raiz de amargura em nós. É isso que a traição faz. Gera uma raiz de ressentimento, de amargura. É uma toxina. É uma árvore venenosa. Amargurado, amargurado. Disse Esaú: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém Isaque respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. O seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esse sermão vai analisar o comportamento de 3 grupos dentre os personagens desse texto. Nós vamos falar sobre a postura dos pais, sobre a postura de Esaú e sobre a postura de Jacó. E como a postura dessas pessoas, de alguma forma, lá no ano de 1700 e alguma coisa antes de Cristo, pode ainda hoje se comunicar conosco, pode ainda hoje falar alguma coisa para nós, pode ainda hoje levar luz para as nossas dúvidas e devaneios. No ventre de Rebeca, 2 meninos se moviam em disputas, antes mesmo de verem a luz do dia. 2 corações pulsavam lado a lado, filhos da promessa que estava sobre Abraão, que chegou a Isaque e que alcançaria eles. Nascidos sobre o mesmo teto, herdeiros do mesmo amor paterno, e no entanto, destinados a trilhar caminhos tão distintos, a ponto de se tornarem inimigos. Esaú nasceu primeiro, forte, caçador, homem do campo. Jacó veio logo em seguida, segurando-lhe o calcanhar, como quem já disputava o protagonismo dessa história. Um ventre, 2 vidas, 2 destinos. Que poderia ser atenuado, que poderia ser resolvido, que poderia ser equacionado se os pais cooperassem para unir os irmãos e não separá-los ainda mais. Portanto, a primeira coisa que salta aos olhos nesse texto, que ele nos ensina, é que nem sempre o início determina o fim. Vamos repetir isso? Nem sempre o início determina o fim. Sabe, gente, o que isso quer dizer? Não significa se você começou o teu relacionamento bem que vai terminar bem. Não é garantia. Não é garantia. A garantia de que um casamento que começou bem, termine bem, continue bem, é a nutrição dele diariamente, é a manutenção dele diariamente, é o cumprimento das tarefas atribuídas a cada personagem da conjugalidade. Quando marido e mulher são um, quando marido e mulher vivem em cumplicidade, quando marido e mulher falam a mesma língua, têm o mesmo propósito, o mesmo plano, caminham na mesma direção, aí sim, certamente, provavelmente não, mas certamente o que começou bem vai terminar bem. Mas às vezes a gente começa como namorados e anos depois somos apenas 2 estranhos, vendo de forma diferente, caminhando para lugares diferentes, gostando de coisas diferentes, disputando espaço de fala e autoridade dentro de casa. Muitas vezes os casais se tornam Esaú e Jacó, disputando prioridade da bênção de Deus. Portanto, podemos começar juntos e terminar distantes.
Podemos começar celebrando uma grande e bonita festa de casamento e terminar num tribunal, disputando coisas e machucando pessoas. Essa história de Esaú e Jacó poderia ter seguido por outras estradas se não fosse a inabilidade dos pais em lidar com o conflito entre irmãos, que teve sua origem já no ventre da mãe. Diz o texto no capítulo 25, verso 28, Isaac amava mais Esaú. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. A preferência de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó abriu uma fenda invisível, criou um muro intransponível dentro daquele lar, separando de vez aqueles irmãos. O amor que deveria unir, dividiu. O afeto que deveria curar, feriu. Quando o amor é oferecido em medidas desiguais dentro de casa, o lar deixa de ser abrigo e se torna um campo de disputa, um lugar de batalha. Sob o teto do patriarca da fé Isaac, dois corações aprenderam cedo que o amor podia ser um prêmio e não um ato de graça. Jacó buscava o olhar da mãe. Ele buscava no olhar da mãe aquilo que não encontrava no coração do pai. Esaú, por sua vez, buscava na aprovação do pai o que lhe faltava no coração da mãe. Assim, o ventre que os gerou juntos deu lugar a uma casa que os separou por dentro. Ambos caminharam sedentos em busca de um amor fora de si, esquecidos de que o verdadeiro amor nasce no silêncio da alma, no altar do coração onde Deus habita. Uma coisa você precisa entender dessa carência, dessa desnutrição afetiva. Você não depende do amor que é declarado pelos homens para se sentir amado. Ainda que seja bom e é importante ouvir de alguém: eu te amo, você é importante para mim. Ah, como seria minha vida sem você? Não quero nem pensar. É bom ouvir essas coisas, mas a gente não pode depender delas, porque elas podem faltar. As pessoas podem esquecer, podem negligenciar a necessidade da nutrição afetiva. Saiba que tem alguém dentro de você dizendo o tempo todo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Alguém te ama. O mundo todo pode te negligenciar. O mundo todo pode te desprezar. O mundo todo pode se afastar de você. Mas eu estou dentro de você dizendo: eu te amo. Você não é órfão. Você tem um pai aí, aqui, junto de você. Perdidos nesse deserto de comparações, de disputas, e surdos à voz de Deus em seus corações, Jacó e Esaú se tornaram peregrinos da carência, filhos de um amor dividido. E enquanto um fugia com a bênção nas mãos, o outro ficava com ódio e um vazio no coração. Essa rivalidade entre irmãos não nasceu do ódio, mas da dor de quem foi traído pelo próprio sangue, de quem foi rejeitado pela própria mãe, de quem não foi amado por inteiro dentro da própria casa. Esaú odiou seu irmão a ponto de desejar matá-lo. Mas será que Jacó era o único responsável pelos infortúnios de Esaú? Será que Rebeca era a única responsável pelos dissabores
pela tristeza e pela decepção de Esaú? Esaú era o homem do instante, o homem do momento, o homem do agora, o homem do hoje. Esaú é aquele que vive nesse tempo presente, não se importando com o passado e nem tampouco com o seu futuro. Ele é guiado pelo apetite, pela urgência, pela fome. Quando chega exausto da caça e sente o cheiro do guisado de seu irmão Jacó, todo o futuro parece desbotar, parece perder o valor diante da necessidade presente. Para que ir para o céu? Para que eternidade? Para que bênção da primogenitura? Se eu tenho uma necessidade hoje, eu quero viver o prazer hoje, eu quero suprir essa necessidade hoje. A bênção do primogênito, os direitos de herança, a continuidade da promessa, tudo isso perde o valor diante de um prato quente de lentilha. Esaú odiava Jacó com a fúria de quem se sente roubado, mas em verdade havia sido ele mesmo o próprio ladrão de sua herança. Ele mesmo se furtou, ele mesmo se roubou. Roubou-se a si próprio quando trocou o que era eterno pelo que se desfazia num instante, quando vendeu o tesouro invisível pelo cheiro de um prato de comida. O ventre da fome o cegou, mais que o engano do seu próprio irmão. Ele estava pronto para ser enganado. Ele estava pronto para abrir mão da sua primogenitura, da sua herança eterna, por qualquer coisa. Assim são muitos hoje. Quando são convidados à casa do Senhor, quando são convidados a aceitar Jesus em seus corações, quando são convidados a pensar, a refletir um pouco. Ei, tu era criança, foi jovem, hoje tu é homem adulto. O fim está mais próximo hoje do que ontem. Logo você estará diante de uma eternidade. E alguém está te dizendo nesta noite: louco, o que você está fazendo com a tua vida? Logo pedirão tua alma. E para quem será? Para quem será? Recentemente eu participei de um funeral. Fui para dar um abraço, trazer um conforto, mas acabou por força das circunstâncias tendo que dar uma palavra. O funeral de uma pessoa que não aguentou mais lidar com a dor, não aguentou mais lidar com o sofrimento, e não queria trazer problema para a vida de ninguém, e ele tirou a própria vida por isso. Ele não queria morrer, ele queria se livrar de uma dor, de algo que ele não tinha gerência. Ninguém contava que ele fosse partir. Não estava doente, não estava nada. Vivia uma vida pacata, pacífica, numa cidade no interior. Mas do nada ele partiu. Surpreendeu a todos, porque nunca estaremos prontos para enfrentar esse momento derradeiro, que é a morte. Mas a Bíblia o tempo inteiro nos prepara para isso. A ponto de dizer: quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morto, viverá. Eu posso ouvir um amém? Amém. O ventre da fome o cegou a Esaú, mais que o engano que seu irmão fez, provocou. E enquanto Jacó tramava pela bênção, Esaú já negociava o sagrado. E isso é o que torna a sua dor ainda mais trágica. Esaú, ele tem a sua história de rejeição, a sua primogenitura, tratada no livro de Hebreus. Diz assim o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 15.
Hebreus 12. Verso 15. O autor do livro aos Hebreus nos adverte hoje, é para nós hoje. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. A graça de Deus é a salvação que Ele nos oferece em Cristo. Tome cuidado para que ninguém dê as costas para isso. Para que ninguém troque a bênção de Deus, a graça de Deus, por uma coisa aí fora. A palavra está falando, gente, de prioridade. Está falando de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As outras coisas que você precisa lhe serão acrescentadas, mas dê prioridade a Deus. Ele é o Deus dos impossíveis, sim. Ele é o Deus dos milagres, sim. Ele é Deus que pode mudar a história, reescrever a história, sim. Mas Ele, antes de tudo, Ele precisa ser Deus na tua vida. Amém? Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Gente amarga, gente que desiste de Deus, fica amargurada, ressentida, colocando a culpa em todo mundo por seus infortúnios, por suas desgraças, se ele mesmo abandonou a graça. Verso 16. E tomem cuidado, retoma o autor aos Hebreus. Tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral. Em outras versões, profano. Se torne imoral, profano, ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, diz o texto no verso 17, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito. Embora procurasse fazer isso, até com lágrimas. Ei, amanhã pode ser tarde demais. E não vai adiantar gritar, chorar, se amargurar, se lamentar. Por isso Deus está nos despertando hoje como igreja. Se a gente quer esse Deus dos impossíveis na nossa história, se a gente quer experimentar recomeços, se a gente quer a bênção da primogenitura, a bênção abundante sobre nossas vidas, como filhos e filhas de Deus, precisamos ter esse Deus como nosso Deus. Ter esse Deus como prioridade em nossas vidas. Ter esse Deus em primeiro lugar, em detrimento de tudo que o mundo nos oferece. A alma que rejeita o sagrado abre as portas para a amargura. E o coração amargo não distingue mais o eterno do efêmero, a bênção da maldição, o irmão de um inimigo. O pecado não começa com grandes quedas, mas com pequenas concessões do coração, cansado, carente e faminto. O mal sempre sugere e sempre seduz. Ele não vai te impor, mas ele vai sugerir e ele vai te seduzir. E é justamente nos momentos de fragilidade, nos momentos de carência, que ele vai oferecer o que você tem tanto, naquele momento, necessidade de receber. Provérbios 27, 7 diz assim: Deus está nos revelando hoje, para a gente dar prioridade a Ele em nossas vidas. Deus está nos revelando hoje, cuidado com teus momentos de
fragilidade, de carência. É nesses desertos que o diabo vai oferecer água estranha. É nesses desertos que ele vai te oferecer pão. É nesses desertos que ele vai te oferecer os prazeres do mundo. São nesses desertos. E por que ele diz isso? Provérbios 27:7 nos revela. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Se eu tenho o meu coração, a minha alma nutrida, satisfeita, de afeto, de atenção, de carinho, de cuidado, eu rejeito. Amém? Se teu filho está sendo nutrido e abastecido de atenção e de amor, ele não vai ser seduzido por aquilo que o mundo às vezes oferece para ele. Porque tudo que ele precisa, ele vai ter em casa. Ele tem um depósito muito bem abastecido no coração do pai e no coração da mãe. O marido não vai sucumbir aos apelos das mulheres aí fora, porque ele tem uma esposa em casa que atende ele em suas necessidades, e assim também a mulher. E eu não estou falando só de necessidades físicas, eu estou falando principalmente de necessidades emocionais, de respeito, de cumplicidade, de atenção, de carinho, de prioridade, de exclusividade, fidelidade. Você pode até esquecer de pagar um boleto, mas você não pode esquecer de dizer: ei, eu te amo, amor. Você é importante para mim, aleluia, que bom que tu entrou na minha história. Olha que filho lindo tu me deu. A desvalorização é uma das portas que nos leva à perdição. A gente quer estar num lugar onde a gente é valorizado, onde a gente é celebrado, onde a gente se sente importante. Sabe aquela visita que chega na tua porta? Sabe quando você chega na casa de alguém e alguém te recebe com festa? Nossa, que visita! Bom, entra, olha quem está aqui, gente! Vem nos visitar! Caramba, prepara alguma coisa, mata um bicho, mata um garrote, vamos fazer um churrasco, prepara um mate. Tu se sente celebrado. Em contrapartida, como é que você se sente quando você chega na casa de alguém? Às vezes na tua própria casa. Oi, cheguei no trabalho, que dia foi difícil, foi brabo. Nossa, eu estou todo doído, que luta. Tá bom, vai, toma teu banho, daqui a pouco tu come, deita e dorme, deu. Ó, não vai me incomodar não, tem nada a ver com teus problemas no trabalho não. Puxa. Eu preciso falar com alguém. Se eu não for ouvido em casa, eu me coloco numa condição de vulnerabilidade para ser ouvido e aconselhado pelo mundo. Vocês estão entendendo isso? Como a gente chega nesses temas? Esaú não perdeu a bênção no instante, mas em um processo. Primeiro o desprezo, depois a troca e por fim o lamento tardio. Esse temporal em seu coração é consequência da distância da alma em relação à própria essência divina. E foi isso que Esaú experimentou, esse distanciamento de Deus. O ódio por Jacó era, na verdade, o reflexo de um abismo interno entre a sua alma e o Espírito de Deus. Quem rejeita o que é eterno para saciar o que é momentâneo, não apenas vende sua primogenitura, mas se vende junto, vende a sua própria alma junto. E depois chora, não pelo que perdeu, mas pelo que deixou de ser. Esaú nos espanta, porque ele é o retrato da pressa que ainda domina o coração humano, o nosso coração. Quantos trocam o eterno pelo imediato? Quantos sacrificam a promessa de Deus de vida eterna em troca de uma emoção passageira? Quantos vendem sua primogenitura espiritual por migalhas de prazer, por status, por conforto, por conveniência, por um programa melhor?
Vamos para a igreja, eu tenho um programa melhor. O autor de Hebreus chama Esaú de imoral, profano, porque tratou o sagrado com desdém, com irreverência. Profano é aquele que banaliza o que Deus chama de santo. Esaú não rejeitou Deus, apenas o substituiu por algo mais prático, mais necessário, mais útil, melhor. Aleluia. Olha o que ele fez. Deus se sentiu. Estou sendo relegado, trocado. Alguém é mais importante no coração dele do que eu. Eu que amo tanto. E no fim, Esaú chorou amargamente por aquilo que desprezou e não podia mais recuperar. Assim é, Esaú. E assim somos muitos de nós, que priorizamos o mundo e negligenciamos a importância do reino. Olhamos para o hoje e esquecemos que tem um amanhã. Vivemos a farra do final de semana e esquecemos que tem uma segunda-feira chegando. Mas também a história não fala só sobre Esaú, a história fala também sobre Jacó. Jacó é um cara onde a ansiedade de receber, de querer, de ter, de possuir, de crescer, de desenvolver, de se realizar, passou à frente de Deus, das próprias promessas de Deus. Deus já havia falado à sua mãe: o maior vai servir o menor. Ele saiu por último, mas eu vou colocar ele como primeiro. Bem, descansa no Senhor. Jacó, o astuto, também errou seu caminho. Quis apressar o plano divino com suas próprias mãos. Quis alcançar a bênção com seus próprios meios, sem esperar o tempo de Deus. Ei, quantos de nós não erramos aí? Vamos para um lugar onde não esperamos Deus nos mandar ir. Rompemos relacionamentos, construímos alianças, compramos coisas, vendemos coisas, trocamos de igreja, fazemos um monte de coisas sem pedir a direção de Deus, sem saber o que Deus acha, pensa a respeito disso. E depois que a gente vê que foi um caminho errado, que foi uma escolha errada, que estamos sofrendo nessa estrada, perguntamos: Deus, onde é que o Senhor está? Por que eu estou sofrendo tanto? Você não me perguntou. Você não compartilhou teus planos comigo, teus projetos comigo. Jacó é o símbolo do homem que quer o que Deus prometeu, mas não quer o modo como Deus vai realizar isso na vida dele. Usa da manipulação, do disfarce da mentira e da influência que tinha com sua mãe para chegar onde Deus já havia dito que ele chegaria. Mas não daquela forma e não naquele tempo, mas no tempo determinado por ele. E por causa disso, de passar à frente de Deus, de usar um meio errado para conseguir o que já era certo para a sua vida, ele colheu solidão, fuga, medo e traição. Sabe, tem uma frase de um grande pensador chamado Maquiavel. E ele diz que os fins justificam os meios. Então não importa se você vai trair a tua esposa. O que importa é que você tem uma carência, tem uma necessidade que ela não está suprindo em casa. Então se eu estou fazendo na rua é porque eu não tenho em casa. Ei, não justifica. Isso é uma falácia. Os meios que você deve usar para alcançar determinado objetivo tem que ser correto, tanto quanto o objetivo desejado. Amém? As minhas coisas estão estragando em casa, a minha geladeira está estragando, está queimada, está desligada, está estragando tudo, eu estou sem luz, cortaram a minha luz. Bem, eu vou pegar um fio, vou fazer uma ligação direta no poste. É uma boa atitude, sim, para não estragar as coisas, não perder as coisas dentro de casa, mas é certo. Os meios errados
não validam, mas comprometem o resultado. Amém? A bênção conquistada pelo engano tornou-se fardo na bagagem de Jacó. Uma sombra silenciosa que o seguiu até a terra de Labão, seu tio, para onde sua mãe o mandou fugir. O homem que um dia enganou o pai provaria o gosto amargo de ser enganado pelo próprio sogro. Como se a justiça do tempo, em sua sabedoria eterna, lhe devolvesse cada passo errado da sua própria história. Isso me lembra um texto sagrado que diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Quer amor, plante amor. Quer respeito, plante respeito. Amém? Quer atenção, dê atenção. E aquele que fugiu do irmão, levando consigo o peso de uma bênção roubada, manchada pelo engano, haveria de um dia de reencontrá-lo com o coração nas mãos, desarmado, quebrado e pronto para descobrir que a verdadeira bênção não se toma, recebe-se quando a alma aprende a se curvar diante da vontade de Deus. Aprenda a esperar. Aprenda a se calar. Deus é extremamente educado. Diálogo é espaço alternado de fala e escuta. Se os dois falarem ao mesmo tempo, será um monólogo interativo. Ambos gritarão, ambos falarão, mas ninguém vai se entender. Então tem um tempo de falar e tem um tempo de silenciar para ouvir Deus falar. Mas há uma diferença a ser considerada na postura dos dois irmãos. Jacó luta com Deus no Val de Jaboque e ali foi transformado. Seu nome Jacó passou a ser Israel. Enquanto que Esaú se afasta amargurado por aquilo que perdeu, Jacó luta chorando pelo que Deus quer, pelo que ele quer ganhar de Deus, não tomar dele. E no Val de Jaboque, entre lágrimas e feridas, ele descobre, na verdade, que a verdadeira bênção não está em receber algo de Deus, mas em ser tocado por Deus. Porque quando você recebe algo de Deus, mas não é tocado por Deus, você não valoriza o que Deus te deu, como Esaú desvalorizou. E assim eu caminho para as considerações finais. Quando o prato e a promessa disputam por nossa atenção. Queridos irmãos e irmãs dessa noite, o drama de Esaú e Jacó continua em nós. Ainda hoje. O mundo nos ofereceu pratos de lentilhas e ainda nos oferece. A pressa de resolver sem orar, como em Jacó, o desejo de ter sem esperar, o impulso de viver sem considerar o eterno, ainda se encontra em nós, dentro de nós, nessa nossa natureza carnal, disputando as nossas ações, disputando nossos pensamentos, tentando nos afastar daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Mas tem uma boa notícia. Deus ainda busca corações que valorizem a promessa mais do que o prazer. Deus ainda busca corações que não trocam a herança espiritual por um instante de satisfação. Deus ainda busca corações que saibam que o tempo da bênção é também o tempo da transformação. Quantas vezes fugimos quando deveríamos perdoar? Quantas vezes saímos do nosso lugar e ocupamos furtivamente, indevidamente, um lugar que não é nosso, e sofremos por isso, e trazemos dores por isso, e causamos sofrimentos por isso. Quantas vezes trocamos o altar pela nossa agenda particular? Quantas vezes trocamos o silêncio da oração pela urgência da vida? Eu não tenho pressa, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para orar. Aqui na história dos irmãos, o perdão foi o caminho
que Jacó precisou aprender e que Esaú não pôde mais trilhar, porque o ódio tomou o seu lugar. O arrependimento não é apenas chorar pelo erro como Esaú, mas permitir que Deus nos mude nesse processo, nos transforme nesse processo, a ponto de mudar o nosso nome. Essa história ela terminou com um reencontro. Jacó volta temendo Esaú, mas o irmão o recebe com um abraço. O tempo havia aplacado a ira no coração dele. O homem que um dia vendeu o futuro e prometeu de morte o seu irmão, agora o recebe de graça no abraço da reconciliação. Porque no fundo, Deus ainda trabalha nos bastidores do coração humano, convertendo fuga em encontro, culpa em graça, feridas em caminho de perdão. E assim descobrimos, não tarde demais, porque ainda há tempo, que o Deus de Jacó também é o Deus de Esaú. O Deus que disciplina é o mesmo que acolhe. O Deus que permite o erro é o mesmo Deus que oferece o perdão e o recomeço. Que hoje, diante de Deus, cada um de nós que carrega algo de Esaú e Jacó, possamos aprender a esperar o tempo de Deus, de suas promessas em nossas vidas. E possamos aprender também a valorizar o que Deus tem colocado nela, a dar graças por tudo que Ele tem nos dado, a não deixar a murmuração, a reclamação, a insatisfação, o descontentamento criar raízes de amargura no coração daqueles que estão conosco debaixo do mesmo teto. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.